e compartilhar no WhatsApp. Tô zoando. Ó, eu acredito que nós estejamos ao vivo, meu querido. Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores! Hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto. Existem aquelas pessoas que dizem que o mês de agosto não acaba nunca. Eu acordei hoje, olhei no calendário, é dia 24. Então o tempo tá voando, coisa de louco, sei lá, mas como já disse Albert Einstein, né, o tempo é relativo. Então a minha impressão de tempo é que ele está passando muito rápido. Eu não sei qual que é a sua impressão de tempo. E hoje nós estamos aqui no Café com Cultura, mais uma vez com o professor Vitor Esteves, da dupla Vitor e Eduardo. Bom dia, Vitor. Bom dia. Depois de uma abertura dessa. Bom dia, professor Carlos Amorim. Bom dia a todos que estão nessa manhã de segunda-feira aí com a gente. Iniciando mais uma semana do mês de agosto. É o mês da pipa, é o mês do cachorro louco e tudo mais. É do folclore, né? Existe. Ó- O pessoal, Ora, o mês de agosto tem uma série de características históricas que, a, que atribuem a ele ser um mês aziago, né, um mês de azar. Essas características elas foram se acumulando, então as pessoas acabam dizendo, falando dessas coisas injustamente desse mês de agosto. é, isso Eu acho aí. que fala aí, fala aí. Não, concordando, é porque ficou cultural, né? Uma coisa popular de ser o Pode mês do crer. azar, o mês do cachorro louco, não pode, ó, eu lembro quando eu era pequeno, Hum. a minha bisavó falava assim: se nascer menino, não pode batizar em agosto, Vixe. não batize em agosto. Tinha esses negócios, é popular, né? Uma coisa que entra na cultura popular. Eu Mas sei tem. que se eu tivesse dando aula nesses meses agora para criançada, era o mês de eu trabalhar o folclore, tem jeito. Quando que é o dia do folclore? Eu esqueci. Folclore, acho que é 18, né, de agosto. É algo É em assim. O agosto. dia, o dia certinho eu não lembro não, mas é em agosto. 22 de Nossa, agosto, por aí. nossa, será que foi? É porque a gente está fora É, do calendário tradicional, né? na verdade, esse ano a gente está vivendo. Hoje você está falando que é agosto, eu lembrei que é agosto, na verdade. A gente está vivendo de uma forma que. Não, mas assim, tem Porque o. nós não estamos naquela rotina, né, de antes. Aham. Então, mas se eu tivesse dando aula para molecadinha aí do infantil, provavelmente eu ia estar contando história do Curupira, cantando músicas do Saci, e por aí vai. Não Bom, só dos você que. personagens, né? Não só dos personagens, mas falando do Aham. folclore em geral, das histórias, dos objetos, brincadeiras, soltar pipa e tudo mais. Ó, pessoal que está nos assistindo aí, quem puder nos comentários já vai lá, ó, e escreve pra gente nos comentários que dia que é o dia do folclore, pra gente poder, poder orientar essa prosa nossa aqui. Olha lá, o Anderson já respondeu que o dia do folclore é 22 de agosto. Aí, tá E eu vendo? fico. Errei na primeira, acertei na segunda. É assim mesmo, cara. Você chutou pro gol, o goleiro deu rebote, E aí pá! você chutou para dentro de novo. Então, ou seja, tem a questão do folclore, do mês de agosto, né? E tem questões históricas. Então, por exemplo, o Getúlio Vargas, todo aquele martírio que ele passou em 1954, que o levou para o suicídio, foi no mês de agosto. Então, tem outras coisas que fazem parte do folclore político do Brasil que aconteceram ali no mês de agosto também. Para nós que somos da área da educação, tem uma questão a mais. O agosto ele vem depois das férias escolares. Então tem lá um mês de férias escolar, e aí na sequência tem um mês que é sem feriado. O mês de agosto ele não tem feriado, e ele tem 31 dias. 31. Então a galera fala que o mês de agosto é um mês que não acaba, né? Porque imagina, você tá lá nas férias, imagina, né? Lembra quando tinha férias, essas coisas?
você estava lá nas férias, de repente um mês de 31 dias, né? Acaba sendo um pouco, e sem feriado, acaba sendo atípico mesmo. É Mas isso aí. muito bem, após essa digressão de alguns minutos, estamos aqui dando início ao Café com Cultura. Café com Cultura, ele é um programa, nós já estamos já há quase 3 meses, toda segunda-feira aqui, conversando com vocês. E eu lembro que a primeira pessoa que esteve conosco aqui no Café com Cultura foi justamente você, professor. O professor Vitor Esteves esteve conosco aqui. O programa, inclusive, tinha outro formato, acontecia em outro canal, mas a gente foi testando formatos, nós fomos testando, inclusive, os canais e chegamos nesse aqui. E hoje o programa tem, inclusive, patrocinador. Então, o nosso trabalho foi sendo feito e chegou até aos ouvidos e aos olhos do produtor de café, que é o nosso amigo Milton Monteiro. Ele é um dos proprietários lá da Fazenda Santa Júlia. E ele produz esse café aqui, que é o café lá da Fazenda Santa Júlia, que é um café show de bola. Que, inclusive, eu acho que chegou aí, né, professor? Chegou aí para você um pacotinho desse aqui? Cara, chegou um pacote desse aí. Ah, E é como eu estava vendo a Ana dar a entrevista sobre economia criativa. uhum. A gente não é simplesmente tomar um café, a gente tem uma experiência com esse café. Desde quando chega esse pacote, nesse Nossa. papel que eu acho o máximo, aí você abre esse pacote, aí vem esse outro pacotinho aí que você mostrou, que contém o café. Só que o meu veio um preto, não sei qual que é a diferença. Não, era outra. O seu era daquele. Eu não sei pronunciar, catuai amarelo, um negócio assim. Isso, eu sei que a impressão daquele primeiro café é que ele tinha um gostinho de mel. É um negócio assim. Ele era um pouco avermelhado, assim, não sei se é por isso que ele chama amarelo. Eu não sou especialista em café, eu sou especialista em beber café, né? Mas foi uma experiência muito boa. Está sendo uma experiência muito boa tomar esse café. É diferente, porque você não simplesmente toma aquele café rotineiro. Você passa a tomar um café para degustar aquele café mesmo e passar por aquela experiência todas as manhãs. É muito bacana. Não, É com o certeza. Fazenda Santa Júlia, né? É. E ele está trabalhando com várias marcas. Ele montou um site, chama-se o Verdadeiro Clube do Café. Inclusive, eu vou pedir para o pessoal que está nos auxiliando aqui colocar na descrição. Esse site, ele tem feito parceria com diversos produtores locais para poder divulgar. Um dos produtores é o Café Herdeiros. O Café Herdeiros está divulgando, é um café com blend. Então tem lá blend que se assemelha para cada coisa. Então, tipo assim, tem uns que eu experimentei que eu gostei pra caramba, tem outros que eu não gostei. Então, por exemplo, tem lá uns blends, tipo, tem um que chama Florar, se não me engano. O cara coloca. É um que a Ana ganhou, inclusive. Anis, notas de limão. Aí tem um outro Caramba. que. Esses que são muito suaves, ele na verdade não me agrada o paladar, porque eu gosto de café forte. Eu também gosto de Mas, café forte. mas eles têm alguns cafés que são muito fortes. Então eles têm umas marcas chamada Brut, que é bem forte. Tem um outro chamado Jack Coffee. Então, ou seja, são cafés que agradam a todos os paladares. Então, quem quiser conhecer mais, entra no site lá, chama-se o Verdadeiro Clube do Café. Ó, se comprar esse aqui, não vai se arrepender, porque esse aqui é o Bourbon. Então, eu gosto de um tom mais marcante. Então, esse aqui é o meu predileto, é o que eu gostei. Mas lá tem café para todos os gostos. Eu espero que vocês entrem lá e que vocês possam se deliciar com as opções. Então vamos lá, professor. Nós estamos aqui. Bora Você lá. gentilmente tirou um pedaço da sua agenda para vir conversar conosco sobre a Lei Aldir Blanc. Então, nesse momento eu peço para todo mundo que está nos ouvindo, todo mundo que tem interesse na Lei Aldir Blanc, que nós vamos explicar primeiro o que é, compartilhe essa live, faça esse conteúdo
chegar no maior número possível de pessoas pelo seguinte. A Lei Aldir Blanc, como que ela surge? Primeiro, professor, eu vou contextualizar aqui antes de passar a palavra para você. A Lei Aldir Blanc, ela surge no contexto da pandemia da Covid-19, justamente porque o nosso setor, o setor cultural, então, eu trabalho com educação e com cultura. Eu tenho banda, trabalho com teatro, você também é professor e tem os seus trabalhos musicais, você está fazendo um trabalho muito legal agora com a dupla Vitor e Eduardo. Então, nesse contexto de pandemia, mesmo antes de ter sido decretado por quarentena, o mercado da arte, o mercado dos shows, das exposições, ele decaiu. As agendas começaram a cair uma após a outra. Então, quem fazia casamento, quem fazia barzinho, de repente ficou sem trabalho. Não tinha mais como trabalhar. Isso, como eu disse, independente de quarentena. Então, foi um setor da economia que foi afetado antes de tudo. Então, inclusive, veja bem, Franca chegou agora na fase laranja, que é um relaxamento da fase vermelha. Não tem fase laranja para o músico, porque não vai ter barzinho para a pessoa ir lá tocar. Mesmo que Franca, lives, né? Apenas com lives. É só live. Mesmo que a gente chegue na fase amarela, não tem fase amarela para o músico, para o ator, para a dançarina, para o dançarino, para a atriz. Não vai lotação de teatro, Rock in Rio, estou exagerando, né? Mas eventos como estes. É impossível. Então, o que acontece? Na prática, esse pessoal foi condenado pela realidade, pela situação, a ficar o ano inteiro sem poder trabalhar da forma como ele trabalhava antes. Existe isso, quem tem acompanhado as lives, as discussões da Lei Aldir Blanc, eles têm sido testemunha que muito tem se falado daquilo que é uma característica do mercado informal, aliás, do mercado da arte, que é a informalidade. Então, a maior parte dos artistas se encontram na informalidade. Quando se fala em artista, automaticamente muitas pessoas pensam em Luan Santana, mas se esquecem que em Franca, por exemplo, existem centenas de músicos que não possuem o orçamento, as condições financeiras dos grandes artistas, do Rio Negro e Solimões, do Chitãozinho e Chororó, né, que vivem do suor do rosto, que vivem de ter que, todo final de semana, ter que cumprir 3, 4 agendas para poder pagar lá a prestaçãozinha da casa, ou então um aluguel, a prestaçãozinha do carro, da moto, e de repente, não tem condição de trabalhar. Muito bem, então a Lei Aldir Blanc foi uma articulação que ela parte, quem organiza ela foi a Benedita da Silva, que é do PT lá do Rio de Janeiro, só que logo essa articulação vai trazer outras pessoas vão se somar a esse esforço, tanto é que a votação dela vai ser quase unânime na Câmara, salvo engano, o único deputado que não votou nela, o único, foi o Eduardo, filho do presidente, e no Senado foi unânime. No Senado, todos votaram a favor, inclusive o filho do presidente que está no Senado, porque viu o tanto que pegou mal o Eduardo ter votado contra. Não precisava, imagina. É uma lei que visa aquecer a economia, né? Então, essa lei, ela, logo após a aprovação pelo Congresso, né, pelas duas casas, ela foi regulamentada, foi sancionada pelo presidente, ela está passando por regulamentação, e agora está na fase de cadastramento. E essa fase de cadastramento, cada cidade
tem sido de uma forma diferente. No município de Franca, inclusive por orientação do Conselho da Cultura, Conselho de Políticas Públicas do Conselho de Cultura, fosse utilizada a plataforma do Mapa Cultural. Por quê? Mapa Cultural é uma plataforma aberta. Mapa Cultural era uma reivindicação antiga dos agentes culturais do município que queriam justamente trabalhar com o cadastramento dos agentes culturais, né? Então, o que acontece na prática? Essa plataforma ela é muito boa, porque ela é muito completa. Mas justamente por ela ser muito completa, ela é complexa de ser trabalhada. Ela não é uma plataforma que você senta ali 5 minutinhos e é intuitivo, a pessoa vai respondendo. Isso não acontece. Então a pessoa precisa de tempo. E quando a prefeitura deixou a plataforma ok, nós tivemos na prática menos de uma semana para divulgação e inscrição. Aí todos nós fizemos uma pressão muito grande. Então, o Conselho da Cultura, os agentes culturais, começamos a chamar a prefeitura, né, a Casa da Cultura, o William, que é o secretário que assumiu depois que o Boni saiu. Então, começamos a fazer chamá-los ao bom senso para que esse prazo fosse prorrogado. E, por fim, o prazo foi prorrogado. Então, até o dia 5 de setembro, é possível fazer essa inscrição. Por conta disso, o Coletivo da Cultura, que é essa entidade que nós fazemos parte, desde a semana passada, intensificou os esforços de divulgação desse cadastramento. Então, na semana passada, aqui no Café com Cultura, a Ana de Araújo, nossa querida Ana, ela que já tinha se apresentado, ela já tinha feito uma entrevista conosco aqui no Café, eu pedi para que ela voltasse, justamente para falar sobre essa Lei Aldir Blanc. Da mesma forma que você, que já tinha sido entrevistado também, nós solicitamos que você voltasse, justamente para que pudéssemos tratar sobre a Lei Aldir Blanc. E aqui estamos nós. Então, fizemos a contextualização e aqui estamos nós. Então, eu queria saber de você. Primeiramente, vou te perguntar com relação a essa parte geral, depois a gente fala sobre a parte específica. Como você, enquanto artista, enquanto músico, como que você sofreu esse impacto da pandemia? E queria que você falasse um pouco sobre essas expectativas com relação à lei. Aí, na sequência, a gente já vai para a parte específica de como é que foi a sua experiência para poder cadastrar, para poder falar com outras pessoas. Bom, vamos lá então. Eu queria até reforçar aqui esse ponto que você tocou sobre os artistas em geral, porque você deu o exemplo do Luan Santana. Eu acho muito importante a gente reforçar isso, nós artistas, vamos dizer, do dia a dia, né, os artistas do cotidiano, porque quando algum governo, quando é lançado alguma proposta para artistas, para a cultura, tem muita gente que torce o nariz, fala, ai, é o fulano da Rede Globo querendo mamar na teta do governo. Gente, isso não é para o Luan Santana, isso não é para o Zezé de Camargo e Luciano, não é para o Gustavo Lima. Esses caras, eles não precisam desse incentivo. Esses caras, eles têm contratos milionários. Então, assim, e outra, eles são a minoria. Esse artista que você vê na grande rede de televisão, esse que você escuta nas grandes rádios, esse que vocês veem nas lives aí com 5 milhões de espectadores, com a tela cheia de patrocinadores, esse artista, ele é a minoria. Ele, na verdade, ele é o empresário. Ele não necessita desse auxílio.
Quem necessita desse auxílio, eu vou dar um exemplo bobo aqui. Pensa no iceberg lá do Titanic. Aquela pontinha que derrubou o Titanic é o artista, é o Luan Santana, é o Zezé de Camargo, é o Gustavo Lima e etc, etc. Todo o resto que está embaixo d'água gelada, literalmente, são os artistas, somos nós. O artista regional, o artista local. Esse artista que ele faz ele faz 4, 5 shows no final de semana, ou casamento, ou circo, para ele comprar a Marmitex durante a semana, para ele e para sua família, para ele pagar uma conta de água, uma conta de luz. Então, só reforçando o que você já trouxe, Amorim, porque, inclusive, eu tenho muitos colegas que até hoje não conseguiram entender essa diferença entre o famoso e o artista, que trabalha por cultura, que trabalha por trazer a verdadeira arte. Então, é bom a gente enfatizar isso mesmo. Eu vou falar como que foi para mim quando chegou a pandemia. Inclusive, eu conheci o professor Carlos Amorim dentro de um colégio. Né? Eu sou educador musical, eu sou formado em música, né? Eu tenho formação de licenciatura plena em música. Então, eu sou educador musical, trabalho com crianças desde o berçário até o ensino médio, trabalho de musicalização infantil e tudo mais. E eu estava trabalhando num colégio já há mais de 6 anos. Aconteceu algumas coisas que no ano passado eu precisei sair, e nesse ano me chamaram para voltar. Né? Lógico, quem não gostaria, quem não se sentiria, nossa, estão me chamando de volta, então quer dizer que o meu trabalho foi muito bem feito. Enfim, voltei em janeiro para esse colégio. Janeiro, fevereiro, março, quando estourou a pandemia no Brasil. Faltava uma semana para que eu completasse os 90 dias de experiência. Foi quando estourou a questão da pandemia, a questão da quarentena, e eu fui dispensado. Então, na mesma semana que estourou a pandemia, foi a mesma semana que eu vi que eu era um homem, um pai de 4 filhos, cheio de conta para pagar, desempregado, em meio a uma crise que até aquele momento ninguém sabia o que viria por aí. Né? Muita gente pensava que era coisa de 15 dias, um mês já ia ter organizado tudo. Outros achavam que no Brasil não ia chegar isso não. Ah, não, isso é coisa de país europeu, país que tem frio. No Brasil o sol vai matar isso aí, e gripezinha e etc, né? Enfim, a coisa está aí. Nesse tempo todo, eu não consegui, por exemplo, coisas simples de direito. Seguro-desemprego, não tive direito, porque eu estava há menos de 3 meses registrado. Eu não tive direito a retirar meu fundo de garantia por conta do pouco tempo de registro. Eu só retirei fundo de garantia dos 2 meses e meio, né, que deu coisa de R$ 400. Então, aquele fundo de garantia que eu poderia ter retirado, eu não tive direito. Dentre outras coisas mais, aquela multa que os professores recebem quando são dispensados no meio do ano letivo, não tive direito. Até que um dia eu me vi na fila da Caixa para tentar saber por que eu não conseguia receber o meu seguro-desemprego. Aquela fila mesmo, aquela das 6 horas da manhã. Vou até contar um negócio aqui que eu não falei para ninguém ainda, professor Carlos Amorim. Eu comecei a entrar em estado depressivo. O negócio foi tenso. O meu filho João sabe o que eu passei. Mas, enfim, a gente não pode parar, né? A coisa continua aí, mesmo com crise, com pandemia, e vamos lá. Começou a vir esse lance do auxílio emergencial, aquele anterior. Fui lá, me cadastrei para pleitear o auxílio emergencial, mas eu não fui aprovado. E não é assim, uma semana e me respondeu. Não, demorou 1 mês e meio para vir a resposta que não. Aí tinha a opção de entrar em recurso no próprio aplicativo do auxílio emergencial. Entrei com recurso. Mais 1 mês para vir a resposta
que não, você não tem direito. Então, eu estou de meados de março, abril, né? Eu estou de abril até hoje sem uma renda fixa. Eu tô tendo que me virar, você falou que ia perguntar sobre a Lei Aldir Blanc, né? Mas eu tô Sim. falando como que foi até então. Eu não consegui nada até agora dos outros auxílios. Inclusive daquilo que eu teria direito por ser trabalhador, por conta dessa lei aí, né? Que houve essas mudanças na lei, todo mundo sabe por quê, e nem o meu seguro-desemprego eu tive como tirar. E agora estamos nessa luta aí pro emergencial dos artistas, que eu gostaria que as pessoas colocassem a mão na consciência e não vão tentar me confundir isso com aquela outra lei dos artistas que muita gente confunde. Gente, esse auxílio, ele não é para o Luan Santana, ele não é para o Gustavo Lima. Esse auxílio é para o artista aqui da cidade. Ele vai pegar esse dinheiro, ele vai pegar essa grana, ele vai no mercado, no mercadinho ali da esquina e vai movimentar essa renda dentro da cidade. Isso é essencial, não é só para o artista, é para a cidade. Então, vamos divulgar isso aí, vamos para cima, porque tem que dar certo. Né? Agora vamos falar sobre as dificuldades, né, Amorim? Passa a palavra para É, você. eu vou só. O que que acontece? É porque não ensinam economia na escola, né? Então, nós, enquanto fomos estudantes, nós não aprendemos economia. As crianças que estão na escola hoje também não aprendem noções de economia. E quando a gente fala aprender economia, eu não estou falando em aprender a guardar o dinheiro, não estou falando em aprender a economizar, porque esse é o senso comum, né? O senso comum diz que, poxa, tem que aprender economia. Ah, não, eu sei economizar. Mas eu estou falando de macroeconomia e de microeconomia. Então, macroeconomia. Ah, o governo pensa em criar uma nova CPMF. Então, isso aí é macro. Eu sei que é complicado, mas noções, pelo menos de microeconomia, nós precisamos ter. E aí eu vou explicar o que isso significa. Criou-se uma expectativa muito grande para que Franca chegasse agora na fase laranja. Eu não vou dizer que vai ter uma grande mudança na atitude do comércio, porque, na verdade, Franca, apesar de estar na fase vermelha, as pessoas, a maior parte da nossa sociedade aqui continuou abrindo, os bares estavam abrindo, estava tendo um movimento no centro, pelo menos o que eu pude presenciar, estava tendo um movimento muito próximo do normal, né? E a prefeitura não estava fiscalizando. Por quê? Ano eleitoral, o Gilson não quer meter a caneta na turma. O que resultou numa estratégia meio esquizofrênica, né? Uma estratégia nem libera, nem coíbe aquele que tá fazendo de maneira irregular. Beleza, o resultado está aí. Nós vamos chegar nos 100 mortos rapidinho, né? Infelizmente. Então, o que acontece? Agora, existia uma expectativa muito grande para a fase laranja, porque a alegada fase laranja seria traria consigo uma abertura do comércio e um aquecimento da economia. Muito bem. As pessoas precisam voltar ao normal, né? As pessoas têm essa vontade muito grande de que as coisas voltem a acontecer como eram antes. Mas não é a cor da fase que faz as coisas acontecerem. O que faz as coisas acontecerem é um movimento econômico. Então, num contexto de incerteza, não vamos falar epidemia, vamos falar incerteza. Num contexto de incerteza, que as pessoas não sabem se terão emprego o mês que vem, elas gastam menos. O mercado tende a gastar menos. O que eu quero dizer? Poxa, será que é hora de eu trocar de carro? Será que é hora de eu comprar casa? Será que é hora de eu fazer aquela reforma? Mesmo que uma ou outra pessoa pense assim, nossa, eu vou aproveitar agora
para trocar de carro, ou eu vou aproveitar agora para trocar de casa, ou eu vou aproveitar agora para fazer gastos altos, isso não vai acontecer. Porque é um contexto de incerteza. A não ser aquelas pessoas que têm, sim, funcionários públicos que a carreira está consolidada ali, que ele não corre risco. Ainda assim, não estou falando de funcionários públicos de cargo de nível médio, não, porque esses, a gente tem percebido movimentos no sentido de colocar essa estabilidade em jogo, ou até mesmo direitos adquiridos como auxílio alimentação, auxílio transporte. Então, estou falando de juiz, promotor, ou seja, médico, estou falando de uma categoria da auditor da Receita, estou falando de uma categoria muito pequena da sociedade. Essas pessoas estão... A água correndo para cima, a água correndo para baixo, vai cair 20 mil na conta, vai cair 30 mil na conta. Então, eu não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando da maioria das pessoas que não conseguem ter certeza se vão ter trabalho no mês que vem e se esse trabalho será remunerado da mesma forma que tem sido remunerado hoje. Isso automaticamente faz com que aconteça uma injeção menor de dinheiro em circulação. Então tem menos dinheiro circulando. Sempre quando tem menos dinheiro circulando, quem sofre? É o comércio mesmo. É o comércio. Então, por exemplo, liberou, faz de conta, liberou cabeleireiro. Ótimo, liberou cabeleireiro. O cabeleireiro, ele vai fazer aquele penteado que ele fazia para casamento? Não, porque não vai ter casamento. Simples assim. Pessoas que estão se casando, que queriam se casar nesse momento, estão remarcando, ou estão cancelando, ou estão fazendo cerimônias mais humildes, porque deixa de fazer sentido na cabeça de muitas pessoas gastar lá 30 mil, 40 mil numa festa. Pega mal. Né, nesse Isso. Isso você deu um exemplo macro, né? Mas se a gente pensar num simples corte de cabelo masculino, eu conheço muito colega aí que tá deixando de lado, tá deixando o cabelo crescer. Vai economizar ali 20 conto para comprar um pacote de arroz. Exato. Então não é só abrir o comércio, é o que a maior parte das pessoas não entende. Então, nós precisamos de apoiar iniciativas como essa, por quê? A Lei Aldir Blanc na esfera federal são 3 bilhões de reais oriundos do Fundo da Cultura. 3 bilhões de reais. Para a Franca, está previsto 2 milhões e 200 mil. 2 milhões e 200 mil reais. Independente desse dinheiro, então veja bem, imagina uma pessoa que está ouvindo aqui, que a pessoa ouve falar, esse negócio de Lei Aldir Blanc aí, isso aí é roubada, isso aí é besteira. Pega esse dinheiro e coloca na saúde. Bom, primeiramente não é assim. Esse dinheiro já era da cultura antes e ele não pode ser utilizado para outra coisa. Já era um fundo da cultura e ele está sendo utilizado agora para poder socorrer os artistas. Ótimo. Então, primeira visão equivocada, não entender que esse dinheiro já era da cultura. Segunda visão equivocada, a pessoa não consegue entender que esse dinheiro que chega para a Franca, ele chega para aquecer a economia. Então, a hora que o professor Victor, que desde abril está na informalidade, fazendo live para poder ganhar 30, 40 reais no PicPay, de cachê voluntário, tentando conseguir patrocínio para poder divulgar suas ações. Ora consegue, ora não consegue. Então, a pessoa não consegue entender que se você não ganha dinheiro, você não gasta. Simples assim.
E aí, a hora que você passa a receber essas parcelas de R$ 600 oriundas da Lei Aldir Blanc, esse dinheiro não vai para debaixo do seu colchão. Esse dinheiro vai para o Paulão, lá, nosso parceiro que vende aí perto da sua casa. Esse dinheiro vai para o mercado. Esse dinheiro vai Para para marmitaria do Rocha. a marmitaria do Rocha. Esse dinheiro vai para um acordoamento de violão lá no Luizinho do centro. Então, a hora que E o interessante que você expôs aí, amor, desculpa te interromper. Fica à Você vontade. falou sobre o pessoal falar o porquê, por que não pega essa grana e coloca na saúde? Cara, se entra uma grana para cultura e a pessoa que é o trabalhador de cultura, ele consegue fazer o seu trabalho, com certeza serão menos produtores culturais doentes. Uhum. Então, é menos gasto com saúde, pode ter certeza. E mais dinheiro movimentando. É menos gasto com saúde, é menos gasto com assistência social. Então, por exemplo, tem muito artista, muito amigo nosso, inclusive, é lógico que eu não vou falar o nome aqui, mas que está lá pleiteando cesta básica na prefeitura, porque chegou numa situação calamitosa. Então, se a pessoa está lá, se ela tem direito a uma outra fonte de recurso para tirar ela dessa situação, aquela cesta básica que ela estaria pleiteando passa a ir para uma outra pessoa que está na fila da cesta básica e que não consegue. Então, nós não podemos ter uma visão tão restrita. A gente precisa ter uma visão ampla, porque a única forma da sociedade sair desse buraco que nós estamos é juntos. É juntos. E nós fomos criados, e a Ana fala muito disso, a gente foi criado com a mentalidade de competição, que é uma mentalidade que deveria ter ficado para trás lá no século XX. A epidemia, ela é uma coisa terrível e que ela nos obriga a repensar essa lógica de competição. Por que ela nos obriga a repensar? Porque muitos de nós, na nossa sociedade, pensam assim, bom, se eu não faço jus a esse recurso, então eu vou ser contra ele. Ah, não, eu vi aqui, eu acho que você pode pleitear. Ah, eu posso pleitear? Não, então eu sou a favor. Essa lógica do para mim primeiro é uma lógica estúpida que ela vai contra o pensamento da sociedade, porque a vida em sociedade, a vida humana, ela só é possível devido à sociedade. Nós vivemos em comunidade. E a competição, ela não prejudica aquele indivíduo ou o outro indivíduo. A competição, ela prejudica a sociedade. Então, muitas vezes a pessoa olha para a Lei Aldir Blanc, como já foi dito aqui, acha que aquilo é benefício de fulano Beltrano, mas na verdade a Lei Aldir Blanc ela vem para beneficiar toda a nossa sociedade. Perfeito. E como é que foi a sua experiência? Porque é o seguinte, nós tivemos menos de uma semana, o prazo se encerraria ali no dia 14 de agosto, e você fez o seu cadastro e eu acompanhei que você pôde auxiliar muitas pessoas também na realização desse cadastro. E eu queria que você falasse um pouco disso, falasse um pouco das dificuldades, como é que foi, para que quem está nos ouvindo aqui pudesse entender e que a gente possa orientar, inclusive, outras pessoas que ainda não se cadastraram. Ok. Bom, nós do Coletivo da Cultura, a gente já vem nessa luta praticamente desde quando começou a pandemia e a quarentena, para que o município de Franca lançasse mão de um edital para um auxílio emergencial para os artistas, né, e todos os produtores culturais. Então a gente está sempre ligado nisso e quando começaram a falar sobre a Lei Aldir Blanc, né, o governo, as TVs, os rádios, bem que não falou de uma forma tão aberta, né? E quando ela foi lançada oficialmente, eu lembro que tinha alguns prazos para se cumprir. Então, o próprio presidente tinha algumas emendas lá que ele colocou, outras coisas ele tirou, estipulando prazos para os municípios e para os governos estaduais
passa o auxílio em determinado tempo, ou então essa grana volta para a União. É aí que mora o grande problema, o pouco Aham. tempo. No início, eu não via quase ninguém falando sobre a lei. Eu fiquei por dentro justamente por estar no coletivo da cultura. Então, o que eu comecei a pensar? Pô, cara, mas quantas pessoas estão no coletivo da cultura? Quantos colegas meus, quantos artistas não vão ter essa informação? Porque eles não têm esse privilégio de estar dentro de um grupo que está buscando isso todo dia. Então, eu comecei a coisas. Então foi quando eu comecei a divulgar, eu comecei a mandar, eu comecei a falar para a galera, ó, tem um auxílio assim, assim, é lei do governo, é para movimentar a renda na nossa cidade, tem 2 milhões e pouquinho que vai vir para Franca. Quem é artista, quem produz cultura, você que trabalha em circo, você que toca flauta, que dá aula de violão, se você enquadrar aqui nos critérios, você pode pleitear isso aí, você que tem um espaço cultural, e ajudando as pessoas e me adaptando também, que é aí que eu achei os entraves da coisa, que você falou no começo, que é uma plataforma muito completa e muito complexa. Dá até uma dupla sertaneja, né? Completa e complexo. Eu que tenho um pouquinho de experiência com internet, igual eu estou fazendo muitas lives com a dupla Vitor Eduardo, postando vídeos. Então, eu tenho um pouquinho de experiência com essa questão de preencher, de colocar e-mail. Eu que tenho esse mínimo de experiência, eu tive muita dificuldade no começo para mexer com a plataforma do mapa cultural. É muita questão assim, que você fica, nossa, mas tinha uma questão lá que era só para mulher. Estava bem especificado. Essa questão é somente para mulheres. Ou seja, você, como homem, não vai responder. Só que eu, como homem, se eu não respondesse, não ia para frente, não concluía. Então, eu tinha que responder algo, mesmo sem ser mulher, para dar prosseguimento, senão ele não salvava. Então, tinha muito erro. Tinha uma caixinha lá que pedia para colocar o nome da mãe, mas quando você tentava colocar, ela não te dava a opção de digitar. E tudo bem, teve algumas pessoas envolvidas ali da Secretaria de Cultura que foram corrigindo isso. Mas o que eu mais senti foi o seguinte: se para mim, né, para nós, que temos uma certa habilidade e temos equipamentos para isso, já foi difícil concluir esse cadastro, imagina para uma pessoa, um artista de rua, não sei, ou que trabalha em outro lugar, que não tenha esses equipamentos, que não tem essas habilidades. Tudo bem, a prefeitura disponibilizou lá 3 computadores na Casa da Cultura, mas, cara, imagina o artista que mora lá no fundo do Parque do Horto, ou lá no aeroporto, no Leporace, em meio a uma crise de pandemia, ele ter que, sei lá, pegar uma carona, pedir um Uber ou pegar ônibus para ir lá na Casa da Cultura, pegar uma fila e preencher um cadastro e que, na verdade, ele vai sair de lá sem ter a certeza que realmente vai dar certo. Então, para mim, esse é o maior entrave. Eu acredito que eles poderiam ter criado algo mais dinâmico, mais direto. A única dificuldade que eu encontrei foi essa, e de ainda estar pensativo. Pô, será que deu certo? Será que realmente esse auxílio vai chegar para quem realmente necessita? É isso. Mas eu fiz o meu cadastro, eu ajudei alguns colegas a fazer o cadastro da mesma forma que eu fiz, e eu estou torcendo para que eu tenha feito corretamente, que dê tudo certo, e que a prefeitura também tenha feito da forma correta, né? E que realmente essa verba possa chegar e é um auxílio, realmente vai auxiliar muita gente, e não só os ligados à cultura, mas como você mesmo disse, Amorim, pessoas que dependem também do nosso trabalho. Eu compro uma marmita aqui na esquina do Rocha, se eu não tiver uma grana para girar com o meu trabalho, ele também não vai conseguir produzir para vender a marmita dele. Aí o cara que ele compra a banana, por exemplo, vai parar de vender a banana, e aí vai estagnando tudo. É isso. Não, é bem isso mesmo. Eu fico triste. Não é quando alguém pega e fala mal
Porque a pessoa falar mal, falar bem, isso faz parte da vida. E eu já tive alguns papagaios na minha casa. Eu pude perceber que até eles são capazes de falar. Então, falar, não falar. O que me entristece é a ignorância. E o que significa ignorância? Ignorância é exatamente ignorar, é não conhecer. Então, quando alguém fala, na verdade, ela está externando não um pensamento, mas ela está externando uma ausência de pensamento, que isso é terrível quando nós pensamos em sociedade. Porque essa ausência de pensamento prejudica ela própria, prejudica as próprias pessoas. Então, isso, desculpa a filosofada aí, mas é o que me incomoda na verdade. Mas muito bem. O que a gente pode fazer para poder contornar essa situação? Nós, desde a semana passada, a gente tem conversado bastante sobre isso. E uma forma eficaz que nós encontramos foi a criação das listas de transmissão. Por quê? Porque, assim, muitas pessoas que estão nesse contexto de pandemia, a pessoa não está com a internet disponível o tempo todo. Então, a pessoa, por exemplo, antes, a pessoa colocava, não tem internet em casa, então ela usa o wireless de alguns lugares, locais públicos, só que também ela não está podendo sair tanto. Então, ela já está restrita ali aos dados móveis. Antes, 15, 20 reais que ela colocava por mês dava conta do mês inteiro. Agora, como tudo é na internet, ela já não consegue mais colocar. Os 15, 20 reais que ela colocava dá para poucos dias. E às vezes nem os 15, 20 reais para colocar nos dados móveis a pessoa não tem. Isso aí é uma realidade de muitas pessoas. Então, o que tem acontecido? Às vezes você manda uma mensagem para alguém, às vezes você manda uma mensagem, tem alguém tentando subir na mesa aqui. Tem morador novo nessa casa? Ah, esse aqui é o Nietzsche, cara. Fala oi. Oi, eu não gosto de vocês, eu sou um gato, eu só quero pegar o bolo da mesa. Tá bom, vai lá. Beleza. O que acontece? Às vezes a pessoa ela vai ter acesso à internet 2, 3 vezes na semana. Então, a comunicação dela vai estar muito restrita. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a informação chegar nessas pessoas. E não necessariamente ela vai estar, de repente, navegando no Facebook e vai encontrar essa informação. Não necessariamente ela vai ter um insight, vai falar assim, nossa, eu tinha ouvido falar que... Pega um café, vai falando. Fala aí. Eu tinha ouvido falar... Café. Pega lá, o meu tá aqui perto também. Eu tinha ouvido falar que ia ter um negócio de Léo Aldir Blanc. Ah, deixa eu pesquisar no Google. Aí a pessoa pesquisa no Google, não consegue achar informação, aí ela só vai poder pesquisar novamente daqui a 2, 3 dias. Então é pouco eficaz. E nós não estamos vendo campanha no rádio e na TV sobre isso. Não está tendo uma campanha, não está tendo outdoor sobre isso, não está tendo busca ativa. O que é busca ativa? Quando a prefeitura vai lá, organiza uma equipe para poder ir nos bairros, entregar panfleto embaixo das portas, até mesmo entregar panfleto nesse momento é complicado. É quando eu disse que eu sou privilegiado de estar dentro do coletivo da cultura, senão sim. talvez eu não saberia. Então, é complicado. Então, o que a gente tem que fazer? A única forma que pode fazer isso dar certo é se cada um e cada uma se sentirem na obrigação de avisar o maior número possível de pessoas. Por conta disso, nós estamos criando listas de transmissão. Por que lista de transmissão? Lista de transmissão, tem gente que não sabe. Eu sei que a maior parte sabe o que é, mas tem gente que não sabe. Lista de transmissão é diferente de grupo. Grupo
É aquele grupo lá, tem 100, 200 pessoas. Um fala bom dia, aí tem 500 pessoas que falam bom dia. Aí você cansou de... Aí você vai lá ver que tem uma notificação. Aí você clica para ver o que que é. É um monte de bom dia. Aí você fica puto da vida. Aí você não entra mais naquele grupo. Aí você silencia ele por um ano. Isso é grupo. Lista de transmissão é quando você salva o contato da pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que eu falo assim, igual a mensagem está aí embaixo. Assina a nossa lista de transmissão. Essa aqui é a lista de transmissão do Coletivo da Cultura. O professor Vitor tem a lista de transmissão dele. Eu tenho a minha lista de transmissão, que são pessoas do meu convívio. O Vitor tem a lista de transmissão dele, que são as pessoas do convívio dele. Mas não necessariamente você precisa ser do convívio de alguém. Você pode simplesmente falar o seguinte, olha, eu me interesso em receber os conteúdos da Lei Aldir Blanc para que eu esteja atento. Então, o que acontece? Você vai lá, manda um oi para esse telefone que está aqui. Você manda um oi para a lista de transmissão do Coletivo da Cultura. Oi, beleza. Você vai receber uma mensagem assim, olha, oi, obrigado por assinar a nossa lista de transmissão. Primeiro, salve este número no seu telefone. Então, você vai salvar esse número. Toda notícia que acontecer sobre a Lei Aldir Blanc, toda notícia, a gente compartilha lá. Então, por exemplo, vai ter uma entrevista com o César Turino. Nós estamos programando essa entrevista com ele. A gente pega e compartilha lá quando será. Vai ter um tutorial sobre como se inscrever na plataforma Mapa Cultural. A gente pega e manda lá. Saiu a notícia dos aprovados do primeiro lote. Não saiu ainda, mas vamos supor, saiu a notícia, a gente pega e divulga lá na lista de transmissão. A lista de transmissão, você recebe, você não tem nem que responder, né? E se você não quiser mais receber, basta você apagar o contato ou pedir para sair da lista, que sai automaticamente. Então, o que a gente pede? Quem faz parte de uma lista de transmissão, a gente pede o seguinte, então quem quiser saber da Lei Aldir Blanc, que entre em alguma lista de transmissão. E todo mundo que faz parte dessa lista, o que a gente pede? Que também crie outras listas. Então vamos supor que o José é sanfoneiro, ele é sanfoneiro lá eu conheço um José sanfoneiro, que eu tô tentando lembrar o nome do bairro, ele mora na Zona Oeste, eu não sei se é Resende ali onde ele mora, é um senhorzinho, tenho certeza que ele nem mexe com internet, tenho certeza que ele não tem Facebook, mas provavelmente WhatsApp ele tem. Então, o que acontece? Ele começa a receber o nosso conteúdo pelo WhatsApp. O que a gente pede? Que ele é sanfoneiro, ele conhece outras pessoas também. Ele conhece outros músicos. Ele conhece outras pessoas também. Inclusive, de idade, professor, teve alguns amigos que eu passei que eles falaram assim para mim, pô, eu não tenho como eu receber porque eu não me enquadro. Mas eu vou passar para alguns amigos que eu sei que precisam e vai dar certo. Excelente. É isso aí. E essa questão do enquadrar é até importante, vamos falar disso já indo para os finalmente aqui. O enquadrar, então às vezes a pessoa não se enquadra naquele auxílio de R$600. Só que existem 3 linhas de crédito. Esse auxílio dos 600, ele é a primeira linha. Então, às vezes, a pessoa não faz jus a esse auxílio. Por quê? Porque está trabalhando... Porque conseguiu o auxílio emergencial, por exemplo. Então, a pessoa conseguiu o auxílio emergencial, aí ela não faz jus aos 600. É um ou outro. Às vezes, ela mora numa família... Então, tipo assim, às vezes a pessoa foi afetada pela pandemia, mas o marido ou a esposa tem um salário bom, e aí naquela casa, aquela casa recebe mais do que X per capita. Aí a pessoa deixa de fazer jus ao auxílio. Deixa de fazer jus... Mais que 3 salários mínimos, né?
Deixa eu dar uma conferida aqui, peraí. Isso, Acho que é isso. 3, isso mesmo. Se receber mais que 3 salários mínimos, aí não pode pleitear, não. Aí o que que acontece? Aí a pessoa não faz jus à primeira linha. Só que existe a segunda linha. O que que é a segunda linha? Que é a linha dos espaços culturais. Então vamos lá. Tem aquela escola. Então, por exemplo, vou dar exemplo de duas escolas que são de parceiros, são de grandes amigos nossos. Quintal do Poeta e a IGB, Instituto de Guitarra e Baixo. IGB, dos amigos Fabiano Salmazo, do Dudu, do Daniel Vasconcelos. O Quintal do Poeta, que tem no seu... do Marcos, né? Da Leninha Prado, do Marquinhos Prado, o Thiago Leitones da aula lá, o Rui, o Gil Reis da aula no IGB. Então são todos Camila amigos Bortolato. nossos. A Camila, show de bola. A Aliás, Marina. A Camila gravou um vídeo com a música do Caetano, Cajuína. Esse cara, que show de bola. Eu mandei mensagem para ela, falei, nossa, Camila, perfeito. Foi a coisa mais linda. Primeiro porque aquela música já é uma coisa linda, aí a versão dela ficou extraordinária. Ficou show de bola mesmo. Essa mensagem chegar nela, foi show de bola. Bom, mas enfim, então todo esse pessoal, eles se inserem na questão de espaços. Então a escola de música é um espaço cultural, então ela pode pleitear, e ela foi impactada, a escola foi impactada, então ela pode pleitear o recurso de espaços. Mas vem cá, e aquela escolinha aquela escola pequena, aquela escola que tem poucas pessoas, que não tem CNPJ, que acontece muitas vezes na casa do próprio professor. Ela pode pleitear espaço? Pode, mas eu não tenho CNPJ, não tem problema. Mesmo sem CNPJ, você pode pleitear como espaço. E aí eu dou exemplo do grande amigo meu, que é o Tuizinho, o Arthur Tosi. O Tuizinho dá aula em casa. E aí a gente pôde conversar, eu falei, não, você tem um espaço, cadastre o seu espaço. Porque você perdeu aluno na quarentena. Aí ele falou, poxa, eu vou fazer isso. Parece que deu certo, depois eu não conversei com ele. E a folia de reis? Imagina aí uma pessoa que faz congada. Olha só que interessante. O pessoal da congada também não tem CNPJ, na sua maioria, né? Claro que os mais organizados vão lá, montam uma associação, tal, tem CNPJ. Mas olha só que interessante, são pessoas que, na sua essência, também são muito humildes, são muito simples. Então, não necessariamente aquela organização possui personalidade jurídica. E, muito raramente, essas pessoas vão ter um espaço físico também. Porque, pela própria característica da congada, reisado, folia de reis, tal, pela própria característica, são pessoas que fazem atividades itinerantes. Tem um pessoal que ensaia em praças, né? Sai em praça. Eu lembro muito da época na época do Coral Afro, quando nós ficamos sem espaço para ensaiar, a gente ensaiava na praça, ali no Conceição ali. Ó. Na Concha Acústica? Não, lá naquele bairro. É Conceição que chama? É que você falou praça e falou Conceição, eu achei que era Praça Nossa Senhora da Conceição. Eu esqueci o nome do bairro ali, do lado do Jardim Francano, do lado de cá. Para baixo ali da Consolação, Conceição. Na Praça do Consolação, eu tive escola de música ali e o espaço não dava para ensaiar o coral. Então a gente ia para a praça. Então o coral era da praça. Praça da Consolação, conhecida pelos roqueiros da década de 90 como Psicopraça. Muito Ótima bem. Praça, viu? Adorava. Muito bom. Aí o que acontece? Ó? Aí esse pessoal, olha só, eles não têm CNPJ e não têm espaço físico, mas eles podem se cadastrar como espaço na Lei Aldir Blanc. Então, perceba como que são muitos detalhes. Isso tem que ser falado. Esse assunto tem que continuar em pauta.
A gente tem que pegar esse vídeo que nós estamos fazendo aqui agora, fazer com que esse vídeo chegue no maior número possível de pessoas. A gente tem que criar outros materiais. Então, por conta disso, o Coletivo da Cultura fez uma reportagem e publicou no site ONU. Nós temos um site, e aí nós fizemos essa reportagem em conjunto com diversos agentes culturais, está aqui nos comentários. Compartilhar essa reportagem, clicar, ler, se tiver dúvidas, enviar as dúvidas, porque essas informações, elas precisam chegar em quem precisa. Então, às vezes a pessoa que está nos ouvindo aqui, o cara é advogado, ou é professor, e a pessoa não faz jus à Lei Aldir Blanc. É o caso que você acabou de contar. Mas, poxa, com certeza aquela pessoa conhece alguém que faz pão de queijo, faz doce. Então imagina que aquela pessoa que faz doce... O pessoal da capoeira, né, Amorim, também. O pessoal da capoeira. Então veja, porque é o seguinte, existe uma discussão muito, muito interessante sobre o que é arte e o que é cultura. A cultura, ela é ampla, e os artistas estão contemplados nas atividades culturais. Mas não só. Não é só quem toca violão que é artista. Aliás, que tem atividade cultural. Então, as mulheres rendeiras, elas podem ser contempladas como atividade cultural. Você citou a capoeira, existe pessoal de culinária típica. Pessoal, né? Então, de audiovisual. Né? Audiovisual, cara. Então, audiovisual entra até youtuber na parada, saca? Então, Franca possui youtubers. Então, às vezes, a pessoa não está ligada. Ela faz jus a esse dinheiro. Então, às vezes, por desinformação, Franca, que teria direito a receber 2 milhões e 200 mil reais, de repente a gente vai... Eu não acho que isso vai acontecer, porque nós estamos empenhados e o prazo vai até semana que vem. Mas, de repente, por desinformação... O que eu acho engraçado, professor Amorim, é que isso teria que ser interesse da prefeitura, né? Por que não divulgar isso da forma correta, né? Eu acho que o Gilson, quando acordar, ele vai ter interesse. Porque ele é um cara muito legal, ele é um cara muito bonzinho. Mas ele mordeu uma maçã envenenada, que foi a mesma maçã envenenada que a Bela Adormecida mordeu, e não teve príncipe encantado ainda para despertá-lo do seu sono profundo. Talvez isso aconteça em algum momento, né? Teve um dia que ele estava fazendo uma reunião para discutir a questão da pandemia, e nessa reunião estava vereadores, estava o pessoal dos hospitais, tal, e ele saiu para almoçar, lembra? Ele levantou, vou almoçar. Sabe por que eu vou almoçar? Eu vou almoçar porque eu tô com fome. Se eu tivesse com sede, eu ia beber água. Como eu tô com fome, eu vou comer. Então, ele não acordou ainda para o que está acontecendo. Mas eu não acho que é maldade. Eu acho que é porque ele realmente mordeu a maçã envenenada e entrou num sono profundo, e um dia ele vai acordar. Eu espero que quando ele acordar, ele ainda seja prefeito e possa fazer alguma coisa. Mas, realmente, isso aí seria... Não sei se você vai lembrar, no nosso primeiro Café com Lembro, Cultura, nós lógico. mandamos ele para a antessala do Inferno de Dante. Quando eu vejo o Gilson, eu não quero diminuir a figura histórica, eu não quero fazer comparação. Eu vou fazer uma comparação, mas eu não quero diminuir a figura histórica que eu vou comparar aqui, e também não quero diminuir o comparado, tá? Pelo extremo respeito que eu tenho a ele como pessoa, um ser humano. Sim. Mas o Gilson me lembra muito Dom João VI. Dom João VI, que era o príncipe regente de Portugal no contexto das guerras napoleônicas. Então, Dom João VI, ele era uma figura titubeante. Ele
Napoleão chegou para Dom João VI e falou: olha, você tem que romper relações comerciais com a Inglaterra, senão eu vou invadir Portugal. E aí os diplomatas ingleses chegaram para o Dom João VI e falou: ó, você tem que romper relações com a França, senão o bicho vai pegar para você. E aí Dom João VI ele não tomava decisões, ele ficava titubeando. Titubeava para cá, titubeava para lá, ele ficou 2 anos titubeando, até que Napoleão deu um soco na mesa e falou: estou invadindo. E aí Dom João VI saiu correndo, né? E foi no contexto de 1808. Em 1808, a família real portuguesa chega no Brasil e começa aí um novo período na história do Brasil, porque o Brasil passa a ser a única colônia do mundo sede de império. E por que eu estou falando isso? Porque Dom João VI nunca seria governante, a não ser pelas circunstâncias. Porque Dom João VI, o legítimo governante era a Dona Maria, mãe dele, que enlouqueceu. Por conta disso, ele torna-se príncipe regente. Mas ele não é o príncipe mais velho. O irmão, ele nunca foi criado para ser rei. Quem era para ser rei era o irmão mais velho dele, que morreu. Então, o Dom João VI, ele era um Caiu cara... no colo dele, né? Caiu no colo dele. Ele era um cara que nunca deveria ter sido rei, mas que virou rei, e por conta disso, ele era um rei exitoso, titubeante. É o que eu penso um pouco do nosso prefeito. Era um cara que jamais deveria ter sido prefeito, mas que caiu no colo dele. Ele foi para o segundo turno num contexto de extrema rejeição do Sidney. Você tem ideia? A única chance do Sidney ser eleito seria se ele tivesse ganhado a eleição no primeiro turno. Porque o Sidney teve 70 mil votos no primeiro turno. Sabe quantos votos o Sidney teve no segundo turno? Você chuta? 70.500. Só 500 a mais? Ele teve 500 votos a mais, ou seja, a opção do Francano naquele momento não foi de voto pró-Gilson, foi de voto anti-Sidney. Todos que votaram nos outros candidatos foram no Gilson. Eu não, todos não, porque eu vi na minha frente 45 e 25. Cara, eu não sei apertar outro número na urna, sabe? Eu não consigo apertar 5 na urna. Entendi. Então, mas a maior parte das pessoas que votaram em outras pessoas... Você sabe os números do Gilson antes e depois? Ou não? Não, de cabeça não. Mas na época, a gente tinha um blog chamado Linha Vermelha. Até por curiosidade, depois eu vou entrar para ver se ele ainda está no ar. Bacana. Mas a gente fez uma série de reportagens sobre... Era a mesma equipe, olha que interessante. Era eu, o Pedro, o Fabrício e o Simon Justo. Né? Nós tivemos ali... esse blog durou bastante tempo, foi bem legal. E aí o que acontece? A gente fez uma série de estudos na época sobre o desempenho eleitoral ali, foi bem bacana. Bom, professor, eu gostaria de te agradecer. A gente precisa encerrar agora. Eu que agradeço, Amorim. São 10h10. Fala sobre os projetos. Você falou sobre os espaços. Vamos fazer essa mensagem chegar ao maior número possível de pessoas. Sim, e eu estou muito feliz de poder contar com o seu apoio. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais aí. Bom, eu que agradeço demais por mais esse convite. Principalmente. Eu não estou te ouvindo, agora não sei se sou eu. Oi. Falhou o meu ou falhou aí? Não, é o meu. Pode continuar. Tá me ouvindo agora? Enfim, eu que agradeço demais por mais esse convite. Sabe que nós estamos juntos aí, vamos fazendo coletivamente que a gente chega lá, né? Hoje em dia a gente tem que estar unido, tem que estar trocando ideias. Eu gostei muito quando você conversou com a Ana sobre aquelas economias, né, que ela traz, a fluxonomia, a economia criativa.
quando houve a troca de ideias e a troca de conhecimento, que eu acho que é algo magnífico no mundo de hoje. A gente precisa disso mesmo, precisa de coletivizando-se, né? E trazer essas informações sobre a Lei Aldir Blanc, porque tem pessoas que são da área, artistas, há muitos anos, que não tinha a mínima noção de como funciona isso, de como é, porque justamente não está sendo divulgado pela grande mídia, né? E nem pela prefeitura. Você acabou de falar do Gilson, ele disponibilizou o mapa cultural para cadastro, mas não está sendo divulgado da forma que deveria ser, né? Então nós estamos nessa luta, esse Café com Cultura é um prazer imenso ter participado dele, porque a gente precisa passar isso adiante mesmo. Eu só queria colocar, Amorim, você falou sobre os agentes culturais, que é uma primeira parcela que tem direito, os espaços, mas também existem os projetos, né, Amorim? Sim. Depois, se você puder falar um pouquinho sobre os projetos. Sim. E é isso, eu só queria mesmo agradecer e dizer para todos aí, gente, segue aí nos telefones que a Mariana colocou, entra nas linhas de transmissão, se inscreve, curte lá a página Coletivo da Cultura, para a gente conquistar isso aí junto, né? Vamos trazer essa verba para Franca, vamos movimentar a nossa cidade, que vai ser muito bom para todos. E é isso, Perfeito. Amorim, valeu. Professor, a terceira linha é justamente sobre os editais, só que ela não está disponível ainda. E justamente por isso que eu optei por não falar, para não confundir as pessoas, mas certamente nós vamos voltar aqui para falar especificamente sobre o edital. Bacana. Tá bom? E, galera, obrigado, professor Vitor. Siga Vitor e Eduardo nas redes sociais, tem a fanpage, tem um canal no YouTube, todo domingo faz um sertãozão brabo lá. Sertão Esse Raiz. último domingo foi, na minha opinião, foi o melhor, porque eu não sou muito fã de sertanejo, né? Porque eu sou do rock and roll, só que eu gosto de música boa. E isso. Nesse final de semana vocês fizeram Almir Sater. Foi fantástico. Foi fantástico. Emocionante mesmo. Então, quem puder, vai lá no YouTube. Vocês já subiram para o YouTube ou tá na página? YouTube ainda não. Estamos organizando os equipamentos. É aquela mesma velha história, né? Estamos nessa luta aí para conseguir fundos, para poder investir, para levar uma qualidade melhor de áudio e vídeo, mas o momento é de um degrau de cada vez, mas vamos chegar Perfeito. lá. Então é na fanpage. Quem puder curtir lá, seguir o canal, já vai ajudar demais, pessoal. Porque o YouTube tem lá aquele negócio dos 1.000 inscritos, o Instagram tem a questão dos 10 mil inscritos e assim vai. Então, quem puder curtir, compartilhar, entra lá no oficial Vitor Eduardo, que vai ajudar demais. E se gostar do nosso trabalho, compartilha. Show de bola. Professor, obrigado. Valeu. Vamos que vamos. Boa semana a todos. Até mais. Tchau, tchau.